é uma boa a gente falar dessa relação cristianismo e Tolkien? Ele era cristão, a obra pode ser vista nessa chave ou ele evitou que as pessoas fizessem essa relação? Porque é muito fácil, né? Acho que primeiro pra vida dele, acho que é o ponto. A mãe dele, ele nasceu na África do Sul. O pai dele é um oficial do Império Britânico, que estava lá na África do Sul, e ele nasceu lá, só que a família dele era de Birmingham. O pai falece quando ele é muito novo, Gerente né? do Banco da África, né? Gerente do Banco da África. E aí ele volta pra lá e a mãe agora tem que criar os filhos sozinha. E ela era de uma família anglicana, que é a igreja mais comum na Inglaterra, na igreja anglicana Ele e tal. é criado, então, pela mãe. Pela mãe. Olha. A mãe incentivava muita leitura. E aí a mãe se converte ao catolicismo. Ela leva ele para o catolicismo. Numa época em que era mal visto o catolicismo na Inglaterra. Por quê? Era a época porque teve a reforma protestante na Inglaterra e era visto por uma certa casta na Inglaterra o catolicismo como uma coisa... chegaram os bolachinhos. Olha que legal, cara. São aquelas fininhas. O chocolate e o tradicional. Vai ser a invasão papista, certo? Sei. Vai ser o retorno das trevas. Mais ou menos como acontece hoje por aí também, assim. E aí a mãe se converte e a família deserta ela. A família abandona praticamente ela por causa disso. Era tão ferrenha assim essa... Sim, a família fala, não, vai pro catolicismo, não é por aí. E aí ela tem diabetes, ela tem que trabalhar para sustentar casa, 2 filhos, tem que passar uma educação para eles e ela morre. Então Tolkien considerava a mãe dele como uma mártir da fé mesmo. E aí ela deixa os filhos no cuidado desse padre, que é o padre Francis Morgan, que era do oratório que tinha passado um santo da igreja católica, que era o cardeal Newman. Ele morreu nesse oratório, lá em Birmingham. O Tolkien tinha passado por uma casa muito bonita e depois ele teve a experiência de ir para essa Birmingham cheia de fábricas, chaminés, e aquilo era para ele mexer com ele. O Tolkien recebeu uma formação do padre Morgan. Ele até fala que o padre Morgan deu uma formação rígida para ele, mas livrou ele das garras do liberalismo. Então arrancou essa visão. E o Tolkien foi católico a vida inteira. Ele luta na Primeira Guerra Mundial. Foi uma pessoa muito valente assim, ao longo da vida e educa os filhos na fé. Imagina o que é lutar numa grande guerra dessa, o que isso influencia a pessoa, né? Ele levava os filhos na missa, segurava o filho na bicicleta, levava os filhos na missa. Às vezes a esposa não queria ir, ele arrastava os filhos. Um dos filhos dele foi padre. E os filhos dele fizeram a estátua do cardeal Newman no oratório de Birmingham. Na verdade, não os filhos, né? Os netos, se não me engano, os netos do Tolkien. Então ele foi até o final da vida. E até a gente estava comentando aqui antes no ar. Ele morreu, a última discussão da vida dele foi que ele achava que a linguagem era um caminho para unir. Ele foi um grande filólogo, né? Foi professor em Oxford. Foi um dos maiores estudiosos da linguagem do século XX.